Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva. Na aula de hoje nós vamos aprender a derivar usando a regra da derivada do produto. Gostou dessa ideia? Então assina a lista de presença dessa aula e dá o seu like aí pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. Eu coloquei aqui o enunciado. Sejam f e g de x funções diferenciáveis, ou seja, elas têm derivadas. Então, é verdade que a derivada do produto entre a função f e a função g é igual à função f vezes a derivada da função g mais a função g vezes a derivada da função f. Vamos fazer um exemplo para eu explicar para vocês como é que a gente usa esta regra da derivada do produto. Considere a função f de x igual a x vezes e elevado a x, exponencial de x aqui. Qual seria a primeira derivada desta função? Bom, para derivar essa função, nós vamos usar então a regra do produto. Observe que aqui nós temos a função x que multiplica a função exponencial de x. Vou chamar esta função aqui, ó, de h e essa função aqui de g. Então, reescrevendo a regra da derivada, quem seria a f' de x? Vai ser a função h vezes a g', e aí g' é a mesma coisa que dg dx, mais a derivada da função h vezes a função g. Ó, mantém, deriva, deriva, mantém. Então, a minha f', neste caso, vai ser, repete a função h, então repete x, e deriva a g de x, que é a exponencial de x. Aqui, eu vou assumir um fato que é notório dentro do cálculo, que a derivada da exponencial de x é igual a exponencial de x. Então, aqui eu vou repetir exponencial de x, porque a derivada dele é ele mesmo. Vou usar o sinal de mais da regra. Vou derivar a h', a h então é x, a h', a derivada de x é 1, e vou repetir a g de x. Então, daqui eu tiro que a f' de x é x ex mais 1 vezes ex da ex. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o ex em evidência, colocar ele como um fator comum, e aí vai ficar, ó, ex dividido por x de x sobra x, mais ex dividido por ex, que vai dar 1. Esta aqui é a nossa derivada. Se eu for derivar novamente, quem vai ser, então, a f duas linhas de x? Vamos ver aqui, ó, vou pegar esta expressão aqui e vou derivar. Novamente, aqui a gente tem a expressão nesta primeira parcela, que é o x é x. Mas o x é x a gente já derivou. E a gente descobriu que vai dar a f' de x. Então, eu vou colocar aqui. Mais a derivada de ex, que é ele mesmo. Então, quem vai ser a minha f duas linhas de x? Vai ser a f', quem é? É x, ex mais ex, mais esse ex aqui. Então, a f duas linhas de x vai ser x ex mais 2 ex. Então, se você quiser colocar em evidência, aqui a gente tem ex que multiplica x mais 2. Essa é a nossa derivada. Observem que a primeira derivada somou 1 e a segunda derivada somou 2. Então, de uma forma geral, se eu for calcular a enésima derivada, quem vai ser a enésima derivada? Vai ser, ó, já que a segunda derivada foi a primeira derivada mais ex, a enésima derivada vai ser a enésima derivada menos 1 da função x mais ex.
Isso significa que a enésima derivada, olha aqui para a resposta, ó, vai ser o EX, colocou entre parênteses, x, mais, como na segunda derivada a gente somou o 2, na enésima derivada a gente soma o n. E o legal é que com esta expressão a gente consegue tirar todas as outras derivadas, a terceira derivada, a quarta derivada, a quinta derivada e assim sucessivamente. Bacana, né? Eu vou fazer mais um exemplo para você na próxima aula. Se você gostou, então, deixa o seu like aí para mim, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Até a próxima aula e um abração!